Abramos a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 2. Nós iremos ler os versículos 1 até o versículo 22 dessa passagem da Escritura. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 22. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos... Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito, para a habitação de Deus no Espírito. Vamos agora prestar atenção nos versículos de número 1 a 10. Esses são os textos, juntamente com a doutrina da Palavra de Deus, que está no Catecismo, a base da nossa pregação nesta manhã. Vamos agora para a doutrina bíblica que confessamos, Catecismo de Heidelberg, domingo 24, vamos acompanhar aquilo que nós confessamos.
Mas porque nossas boas obras não podem ser a nossa justiça perante Deus, ou parte dela. Porque a justiça que pode subsistir perante o juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e completamente conforme a lei de Deus. Enquanto que, nesta vida, todas as nossas obras, até as melhores, são imperfeitas e manchadas por pecados. Nossas boas obras, então, não têm mérito. Deus não quer recompensá-las nesta vida e na futura. Resposta: esta recompensa não nos é dada por mérito, mas pela graça. Pergunta e resposta 64. Mas essa doutrina não faz com que os homens se tornem negligentes e ímpios? Resposta: não. É impossível, porque alguém que está implantado em Cristo, por verdadeira fé, produz frutos de gratidão. Essa é a nossa confissão e é a doutrina de Deus. Peço que os irmãos deixem abertas as suas Bíblias, o capítulo 2 de Efésios. Para a congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, o homem gosta de glória. No fundo de nossos corações, nós gostamos de nos destacar diante de outros. Nós gostamos de ser elogiados por nossos bons feitos e nossas conquistas. Veja, por exemplo, a história de toda a humanidade. Veja a história dos grandes reis da humanidade. Todos eles fizeram grandes obras, grandes monumentos, e você vai encontrar nessas obras, até nas obras mais antigas, o nome deles. Glória para o homem. Toda a corrida tecnológica, toda a ciência, todas as artes e o mundo dos esportes, o homem busca a sua glória. A glória só para si, não a glória só para Deus. No campo da salvação, da mesma forma, o homem ele busca receber glória pela sua salvação. As falsas religiões e as doutrinas de salvação das seitas ditas cristãs expressam esse querer do homem pela glória na salvação. Por exemplo, o judaísmo, o islamismo, o budismo, o espiritismo, todas essas religiões e outras mais ensinam a salvação pelas obras dos homens. As heresias do meio cristão, temos como exemplo o pelagianismo que nós aprendemos nas nossas escolas dominicais passadas. Esse pelagianismo que prega a bondade do homem e que o homem, o pecador, ele se salvará se ele imitar Cristo. Do mesmo modo, o método do pelagianismo, que se chama arminianismo, diz que a salvação depende da vontade do homem. Todas essas religiões, seitas, doutrinas de salvação, elas dão glória ao homem. E por isso, meus amados irmãos, é gritante a necessidade que nós temos de ouvirmos a verdade do Evangelho. Porque se há algo que abate o orgulho do pecador soberbo e consola o pecador crente, é o Evangelho. Qual é essa verdade que nós precisamos ouvir? É a verdade que é o tema da
para que ninguém se glorie. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. A salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Deixemos a Bíblia aberta na passagem lá que lemos em Efésios capítulo 2. O Evangelho ele tira do homem a glória na salvação. Paulo ele escreveu essa carta que nós temos diante de nós para os crentes na cidade de Éfeso. Ele não estava escrevendo para o mundo, ele estava escrevendo para a igreja. Para a igreja que estava numa sociedade muito idólatra e muito imoral, como a nossa sociedade brasileira de hoje. Para uma igreja que estava sofrendo ataques de heresias legalistas, aquela heresia que não faz aquilo, nem toca naquilo, e também as heresias libertinas, onde os crentes estavam sendo estimulados a viverem a vida fora da lei de Deus. Uma igreja que parecia também estar sofrendo com o orgulho entre os crentes. Possivelmente, o orgulho ele estava produzindo conflitos entre os crentes vindos do judaísmo e os crentes que Deus tinha arrancado de dentro da sociedade éfesa. Nós vimos essa nuance quando nós lemos dos versículos 11 até o versículo 22, onde Paulo, ele com a doutrina, ele está de fato mostrando que em Cristo não há judeus e não há gentios. Judeus, claro, que abraçaram o Evangelho, e gentios que abraçaram o Evangelho, mas há um só povo de Deus em Cristo. Inimizade e acabou. Parece que dentro da igreja o orgulho estava enchendo o coração dos crentes e os crentes estavam começando a se questionar: quem é mais digno diante de Deus? Eu sou judeu ou você que é gentil? Como somos salvos? Somos salvos pelas obras da lei, pelas boas obras, somos salvos só pela graça. Esses questionamentos estavam surgindo dentro da igreja. O que é que Paulo faz? Pelo Espírito Santo, Paulo ele vai dar o Evangelho de Cristo para orientar e reprovar o orgulho. Orientar os crentes e reprovar o orgulho. Esse é um pouco do contexto do capítulo 2 da carta que nós estamos lendo. Então a pergunta que nós fazemos logo no início é: qual a situação dos crentes antes de serem chamados por Deus? O texto nos diz que nós éramos mortos em delitos e pecados. Veja o versículo número 1, o texto fala, o Espírito fala, Ele nos deu vida. Estando vós, fala para os crentes, vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nós estávamos totalmente depravados, a Bíblia diz, nós estávamos sem conserto. Nós seguíamos o caminho do mundo inteiro caído, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos escravos do diabo, nós éramos escravos das nossas paixões, dos nossos desejos malignos, de nossos corações malignos. Nós éramos filhos da ira de Deus como os demais. Esse é o quadro que vemos no versículo de número 2. Veja o versículo 2 e em seguinte: nos quais, esses delitos e pecados, nos quais vocês andaram outrora em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e fala do diabo, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos o quê? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a sua, a minha, a nossa situação espiritual antes de Jesus Cristo nos chamar para Ele. Era esta. Claramente explicada. Cruamente explicada.
politicamente incorretamente explicada para o mundo, que mostra o homem como um ser bonzinho em si mesmo. O Evangelho nos despiu, tirou a nossa capa e mostrou quem éramos antes de sermos salvos. E eu pergunto então, que glória tínhamos antes de sermos salvos? Nenhuma glória. Zero glória. O apóstolo nos mostra que em nós se cumpria o que está escrito. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12 nos dá essa mensagem. Aí você deve estar perguntando, então o que aconteceu para hoje eu estar servindo a Deus? O que aconteceu para que hoje Deus possa estar em comunhão comigo? Se a minha situação era tão grave assim, o que aconteceu? O Evangelho nos explica. Veja o versículo 4, o texto nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, note esse máximo aí, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é que Deus fez? O texto nos diz: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O Evangelho é tão claro. Deus nos deu vida. Notem que, como o texto do versículo 1 a 3, ele mostra a caótica situação, a miserável, depravada e mortal situação que nós estávamos antes de Cristo. Com o versículo 4 ele mostra um outro quadro. E esse quadro não aponta para a minha pessoa. Esse quadro não aponta para minhas obras, nem as suas obras, nem as suas pessoas. Esse quadro aponta para Deus. Em, de fato, uma adversidade que diz: mas Deus, veja, mas Deus deu vida. Você não conseguiu essa vida por você mesmo. Deus deu. Foi Ele que deu vida. E qual foi a motivação para Deus nos dar essa vida? O texto que nós lemos nos mostra, foi o grande amor dele. Foi por ele ser não misericordioso. Veja que o texto diz: ele foi rico em misericórdia. Rico em misericórdia. Sim, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, temos vida em Cristo, não porque fizemos por onde receber essa vida, não tinha nem como. Éramos mortos, éramos inimigos, não seguimos a Deus. Não havia nada em nós que Deus olhasse para nós e dissesse: está vendo esse pecador aí? Rapaz, ele tem alguma coisa que me leva no mal. Nada!
se nós temos vida em Cristo, não porque fizemos por onde receber essa vida. Foi o grande amor, foi a riqueza da misericórdia do Pai, que nos amou, que nos viu no estado de miséria. Por isso a palavra misericórdia. Ele viu, ele teve compaixão do nosso estado de miséria. O coração dele se comoveu diante da nossa miséria. Miséria que fez o corpinho, a cardia, o coração de Deus se mover em nosso favor. Notem que o Evangelho ele nos ensina que essa vida que Deus nos deu não estava e nem está em nós mesmos. A vida está só em Cristo. Cristo Jesus. E só em Cristo que fomos ressuscitados. O texto nos diz: nos deu vida juntamente com Cristo. Isso significa que quando Jesus ele ressuscitou, Jesus ele estava conquistando para nós a vida. E assim, juntamente com Ele, nós, pela graça de Deus, estamos sendo ressuscitados, fomos ressuscitados e estamos vivendo essa ressurreição. E assim somos, como diz o Evangelho, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Notem que essa ressurreição em Cristo é a salvação propriamente dita em Cristo Jesus. Essa é a conclusão do apóstolo. Como ele estivesse fazendo um adendozinho, ele está dizendo pelo Espírito: pela graça sois salvos. Tudo isso aconteceu. Jesus, em Cristo, nós estávamos sendo ressuscitados com Ele. Então, pela graça sois salvos. Assim o texto da palavra nos mostra, meus irmãos, tão claramente que essa salvação é um dom. Sabe o que é um dom? Presente. É um presente. Presente, não só presente, porque às vezes a gente dá presente somente aqueles a quem nós amamos, né? Vamos para uma festa universal, levamos um presentinho, toma um presentinho aqui. Mas a gente não chega, por exemplo, no assassino do nosso filho, dizendo: toma um presente para você. Você faria isso? Eu, naturalmente, não faria isso. Você não chegaria para o seu inimigo, por mais ou por menos, assim? Ô dona fulana, você que falou tanto da minha vida, você que fica me depredando a minha imagem aí, tem um presente tão bonito para dar. Não faz isso? Não faz isso. Eu não faço. Esse texto dessa palavra presente, dom, é um presente que damos a quem não merecemos. Pela graça sois salvos. Deus nos deu um presente que nós não merecíamos. Toda essa salvação maravilhosa não merecíamos. Foi graça. Esse é o Evangelho que nós vemos aqui, explícito, claro, como a luz do sol, nesse texto da palavra de Deus. E você pode notar que o Espírito Santo ele quer dar essa força, chamar a nossa atenção claramente para essa graça de Deus que nos salva, por meio da qual nós somos salvos. Um Deus que nos salvou por pura graça, mas a graça é tão grande que Ele não somente nos salvou do pecado, mas Ele nos glorificará. Veja no texto que essa salvação, ela de fato, consequentemente, leva à glorificação. O texto do versículo 5 nos diz: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça dos salvos.
E versículo 6: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez o quê? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Note que nesse texto ele está falando do sacrifício de Jesus. Notem que nesse texto ele está falando da ressurreição de Jesus. Notem que nesse texto ele está falando da ascensão em glória de Jesus. E notem que nesse texto nós estamos sendo participantes de sua ressurreição, de sua glorificação. A morte e ressurreição, morte e ressurreição e glorificação. Porque o texto nos diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já hoje provamos, desfrutamos da glória com Cristo. Pois nele fomos exaltados até as regiões celestiais. Notem, toda glória, riqueza e privilégios celestiais temos em Cristo Jesus, temos só por causa de Cristo Jesus e só pela graça de Deus em Cristo Jesus. É em Cristo que estamos sentados nas regiões celestiais. Até a nossa glória é pela graça de Deus. Até a nossa herança nós temos, porque fomos feitos herdeiros de Deus, só pela graça de Deus em Cristo Jesus. Você pode imaginar quanta graça, quanto amor, quanta misericórdia nós temos recebido. Nós, eu falo, é a igreja. Para imaginar isso no seu dia a dia, quando você está nesse seu corre-corre da vida, quando você está passando por suas aflições nesta vida, as suas dificuldades na sua vida, as suas provações normais nesta vida, nas suas fraquezas e nas suas quedas que você tem nesta vida caída. Você para pensar e puxa esse evangelho em sua mente. Acessa, linka esse evangelho glorioso em sua mente. Esse evangelho da graça de Deus, que mostra quanto Deus em Cristo nos amou, foi misericordioso conosco. Você para pensar que nós, por causa desse amor, por causa dessa rica misericórdia, nós somos retirados da mais profunda morte e miséria espiritual, para sermos colocados na mais exaltada glória, junto com o Rei dos Reis, herdeiro de todo o universo. Você para pensar nisso, você pode ser um crente mais miserável economicamente falando, mais solitário fisicamente falando. Você pode se achar qualquer coisa nessa vida de ruim, segundo os padrões deste mundo, e o mundo achar que você nem é pessoa e gente, porque o mundo não acha crente pessoa e gente, acha coisa. Dessa situação de miséria, você em Cristo está em trono de glória. Somos filhos de Deus em Cristo. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Toda essa nossa posição
só glorifica uma pessoa. Só uma pessoa. Quem? O Espírito diz, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A sua salvação só glorifica a Deus. Para mostrar no século XXII a suprema riqueza da sua graça. Deus. Nesta vida nós já ouvimos essa verdade, porque o Evangelho está nos dizendo essa verdade, sobre a única pessoa que vai ser glorificada pela salvação que temos. Mas, meus irmãos, mesmo a verdade sendo clara para nós, mas imagine a eternidade. Se a gente quer ver um pouquinho da eternidade, da glorificação de só Deus, só lhe deu glória, como diziam os reformadores, somente a Deus a glória, vai ler o livro de Apocalipse para você ver os seres, os anciãos, louvando só o Cordeiro, louvando só o Senhor Deus. Ali já temos um vislumbre do que será a nossa eternidade, porque o texto está nos dizendo, porque na eternidade essa glória será plenamente revelada. Imagine, durante toda a eternidade, somente um nome será exaltado pela salvação dos eleitos de Deus, e esse nome não será o meu nome, não será o seu nome, não será o nome do pastor da sua igreja, não será o nome de Calvino, não será o nome de Lutero, não será o nome de nenhum meu homem, será o nome do Senhor. Só glória para Ele. Anjos e homens, criaturas, angelicais e terrenas, só louvando pela eternidade a graça rica do Senhor. Glória a Deus por isso. Você se contentando com essa glória só para Deus e se satisfazendo com essa glória só para Deus. Que dia! Eu quero que esse dia chegue logo. Eu acredito que todos nós queremos isso em Cristo Jesus. O Evangelho, ele dá glória só a Deus, na criação e na salvação. Lembra do Salmo 19? Toda a terra está glorificando só uma pessoa. Lembre-se aqui desse texto. Toda a glória somente a Deus. Assim o Evangelho diz para nós. Evangelho. A salvação é só pela graça, só mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Veja o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 9. Para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. Percebam que a salvação, do início dela, lá na eternidade, até o fim dela, como se salvação em Cristo tivesse fim, não tem, mas do início ao fim. Conforme o Evangelho, não conforme a história de nenhum homem dessa terra, conforme o Evangelho, não pode ser considerada uma obra do homem. Você entendeu o que eu estou falando? Conforme o Evangelho, salvação não pode. É uma questão de poder, capacidade, não pode. É uma questão de natureza,
não expressa a salvação. Não pode nem expressa ser uma obra do homem, minha escolha. Até a fé salvadora é um dom de Deus. Você teve fé no Senhor? Fé salvadora? Sim. Você nem pode se glorificar dela, porque ela faz parte desse conjunto da salvação. O texto diz: mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus. O Evangelho fecha qualquer chance para a glória do homem. Nós já vimos no versículo 9, ele diz: não por obras, para que ninguém se glorie. Fechou, acabou. Assim nós concluímos esse ponto dizendo que os seres humanos caídos que querem a glória só para eles, nem que seja 1% da glória, que pertence só a Deus, a glória que pertence só a Deus. O homem já desde lá do Éden, lembre-se de Adão. Adão, ele queria essa glória de Deus. Lembre-se que Satanás disse a ele: não é assim não, meu amigo, sai daí, inocente. Deus falou isso para você porque ele sabia que no dia que você comer desse fruto aí, vocês serão iguais a Deus, conhecedor do bem e do mal. Glória! O homem viu na frente dele e o homem quis usurpar essa glória de Deus, como se o homem estivesse querendo pegar a coroa de Deus e arrancar e colocar na cabeça dele, como se o homem quisesse fazer um governo paralelo, um governo, colocar um trono ao lado de Deus e se colocar de igual nível a Deus. Veja a ganância do homem por glória. Apagar a distinção entre Criador e criatura, apagar a distinção entre Deus e mero homem. Glória, preciosa glória. Não podemos concordar com nenhuma doutrina pela Bíblia e dê ao pecador qualquer parcela de glória da salvação, porque a Bíblia não apresenta isso. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós não podemos dar glória ao pecador e enganar os pecadores, dizendo: dê um passo para Jesus, Ele dará 2 por você. É uma frase tão popular hoje nos cultos. É uma frase tão popular hoje na evangelização, na dita evangelização pessoal. Dê um passo para Jesus que Ele vai dar 2 por você. Mas, meus amados irmãos, está vendo essa frase? É uma mensagem de salvação pelas obras, dita de outro jeito. Está vendo essa frase tão popular nos meios e nas bocas dos ditos cristãos de hoje em dia e dos ditos pregadores de hoje em dia? Essa frase, por trás dela está a mesma doutrina do judaísmo, do islamismo, do papismo, do espiritismo e das seitas do mundo que se diz cristã. A mesma. Ah, mas essas igrejas falam tanto de Jesus. Ah, essas igrejas glorificam tanto a Jesus. Veja os hinos, veja as expressões. Tem até dramatização para mostrar glória a Jesus.
pecador. Você pode ser salvo por sua vontade, por suas obras. Essa igreja está pregando o Evangelho da glória e pisando e jogando no lixo e dizendo: é mentira o que o Espírito está dizendo aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Todo louvor, toda manifestação, todo nome de Jesus é debalde, é em vão, porque está conduzindo pecadores para glorificarem a si mesmo, levando pecadores para o inferno e não dando glória só a Deus. O único evangelho é aquele que diz ao pecador: porque pela graça sois salvos mediante a fé, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Único. Esse é o evangelho revelado na Escritura desde Gênesis e que vai até Apocalipse e que será louvado por toda a eternidade. Único, só Ele, singular, não há outro, único. É o evangelho que nos consola. Que consolo, que segurança tem em Jesus. Pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me amou. Eu só posso extrair o gozo dessas palavras se eu entendo esse evangelho. O evangelho que glorifica só a Jesus. E vamos para o último texto. O texto do versículo de número 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Segundo o Evangelho, conforme o Evangelho, notem que nós não produzimos o nosso novo nascimento. Nós não nos auto-regeneramos. Nós não nos auto-ressuscitamos. Só teve um homem que se ressuscitou. Esse homem foi Jesus. Ele disse àqueles que o iam matar: olha, ninguém está tomando a minha vida, eu espontaneamente a dou, e depois eu irei tomá-la. Só o único foi Jesus. Os demais ressuscitados que a Bíblia mostra foi por ação de Deus através de um agente, seja por meio de um profeta, como no caso de Eliseu, seja por meio do Senhor Jesus Cristo, seja por meio dos apóstolos. Ninguém se ressuscita. O Evangelho ele nos mostra que na salvação eu e você somos passivos. O que significa isso? Significa que eu sofro a ação, você sofreu a ação, somos passivos. Quem é o ativo nessa história é só Deus. É Deus quem age, é Deus que opera. O apóstolo diz, veja, somos feitura dele. Essa palavra feitura significa somos obra dele. Foi Deus que nos fez, como na criação, como estava lá, não existia o homem. Deus pegou do pó da terra e ele fez o homem, e o homem, se Deus não soprasse nas narinas do homem para fazê-lo alma vivente, ele continuaria pó. Seria um boneco de barro, como se tem
criação e na salvação não é diferença. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o texto nos diz, no finalzinho, somos feitura dele, de Deus. Agora, criados em quem? Em mim mesmo? Não, é Cristo. Criados em Cristo Jesus. Para o quê? Boas obras. Criado em Cristo Jesus, aquilo que nós vemos lá nos versículos 11 até o versículo 2, quando diz que em Cristo Deus ele fez um só corpo. E é interessante que o texto vai dizer para que nós fomos feitos? Para boas obras. Quem foi que fez essas obras? O texto diz as quais, essas boas obras, Deus de antemão, antes, preparou para que nós andássemos nelas. Veja, meus irmãos, aqui temos o desfecho dessa parte do capítulo 12, o fechamento, nós temos o clímax. Perdão, nós temos o desfecho. Está fechando. E por isso, quando eu olho esse texto, nós olhamos esse texto, nós podemos ter a segurança da nossa salvação em Cristo Jesus. O Deus que por amor e misericórdia nos ressuscitou em Cristo. Ele em Cristo nos fez para Ele. O Senhor que nos ressuscitou em Cristo, Ele nos disse assim: agora eu te ressuscitei, é por tua conta, desse pecador, e vira. Deus não fez isso. O texto diz que já na eternidade Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Perseverança dos santos, uma doutrina tão bíblica que tem esse nome, Perseverança dos Santos, o capítulo 5 do nosso documento de fé chamado Cânones de Dort. Então veja, o Senhor preparou as boas obras nas quais eu, como crente, você como crente, iremos praticar para a glória dele. Ele fez isso antes de eu nascer, você nascer, ele fez isso lá nas fundações do mundo, quando ele estava planejando toda essa terra. Texto diz. Por isso eu posso ter certeza que chegarei na eternidade gloriosa que o Senhor Deus ele reserva para os eleitos dele. Eu tenho certeza. Eu não posso ter dúvida. Eu não posso ficar, será que eu vou chegar lá? Não, o texto está nos dizendo aqui, Ele preparou para que nós andássemos nela, eu sou feitura e consequentemente vou andar nessas boas obras. Eu tenho certeza, eu posso caminhar. Esse texto mostra, meus amados irmãos, que não, e um detalhe importante, esse texto nos mostra também que nós não somos salvos pelas boas obras. Lembre que o apóstolo está batendo nessa tecla. Mas fomos salvos para as boas obras, o texto diz. O texto é claro, qualquer pessoa, até as crianças que não leem tão bem, elas podem entender esse alvo da nossa salvação. O texto diz, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Esse para mostra o fim, para as boas obras, não por causa das boas obras fomos criados, não para, o texto diz. E aí nós vemos, já desde lá da vida, preste atenção nisso. Nós vemos que boas obras nunca foram um meio para conseguir salvação. Nunca. Você não encontra esse evangelho na Bíblia. Nem na lei você encontra isso. Posso repetir para vocês? Boas obras nunca foram um meio para eu ser salvo. Só acredita nisso quem está enganado. Não posso nem dizer quem não lê a Bíblia também. Mas se você ler esse texto, você ainda continuar acreditando nisso, você está enganado. Está acreditando que você é salvo por suas boas obras. E eu digo,
as pessoas também estão enganadas. É o texto. Assim diz o Senhor. É o texto. Bíblia nos apresenta. Pelo contrário. E a minha natureza e a sua natureza pecaminosa que ainda reside em você, elas tornam imperfeitas até as boas obras que nós possamos fazer para Deus. Como um governo corrupto que faz até coisas boas, mas por meio de corrupção. Até as minhas boas obras são maculadas, são manchadas. Por causa da minha natureza. Só Jesus praticou obras perfeitas. Sabe aquela obra perfeita de coração e de ação? Só Jesus. Só Jesus teve uma obediência perfeita diante de Deus e diante dos homens. Por isso o Evangelho nos diz que só a justiça de Cristo pode ser nossa justiça diante de Deus. Quando Deus ele olha para nós, ele não vê as minhas boas obras, ele vê as obras de Jesus. E ele me recebe como se eu nunca tivesse pecado, como se todas as minhas obras fossem perfeitinhas, como a perfeita são as obras de Jesus. Isso é o Evangelho. Agora você pode estar pensando, e agora? Quando aqueles textos diz que Deus vai recompensar as minhas boas obras? Os galardões. Eu vou receber galardão? Vai. Você vai receber esse galardão. Mas notem que a origem das obras boas já é de Deus. Deus já disse, porque Deus se preparou. Então, se Deus não preparasse, não teria boas obras para praticar. Acabou-se, para andar não. E o mesmo Evangelho diz que lá no final Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Então, as obras dos ímpios, de fato, só é, como Santo Agostinho dizia, que até as boas obras dos ímpios, elas são pecado, porque elas não glorificam a Deus. E nós vamos ver depois o que são boas obras. Não são feitas por fé e não glorificam a Deus. Agostinho dizia isso, por isso são pecados. Mas as minhas obras, eu pratico coisas boas, não para ser salvo, como o texto diz, mas porque eu amo ao Senhor e quero agradar. E Deus vai me recompensar, sabe por quê? Porque Ele coroa a sua graça. É feito aquele pai, sabe? Está lavando o carro. Aí chega o filho, pai, filho pequenininho, deixa eu lavar o carro. O senhor pode deixar lavar o carro? Aí o pai diz, tá bom meu filho, eu posso. Tome a água que eu pago, tome o sabão que eu pago, tome a escova que eu pago. E além disso, vou te dar um dinheirinho. No final, o pai olha, vê o pneu até um pouco lavado, mas mal lavado. Aí no para-brisa, cheio da mão dele, a mão de sabão. Lavou aqui, aí já partiu para o outro lado, lavou do outro lado a mão de sabão, o pai olha. Aquele filho, se a gente for ver em outro sentido, ele tinha até a obrigação de fazer aquilo, porque a comida, a cama, a luz que ele usa, não vem de graça para ele, fez um preço, foi pago pelo pai dele. A vida dele, foi ele que recebeu do pai e da mãe dele. Tudo é graça, ele está ali em graça. Mas aí o pai disse, eita filho, toma aí R$50. Já estou vendo o olho de alguém aí brilhando com essa coisa de R$50 de lavar o carro. Deus faz isso com a gente, Ele é um pai tão amoroso, Ele deu tudo, ele
galardões por aquilo que eu já tenho. Toma, toma. Não há justiça, não há perfeição nessas obras tuas, mas é a minha graça sobre graça, graça sobre graça. Toma. Assim nós, quando chegarmos lá no dia do Senhor, quando no juízo Deus ele estiver distribuindo, Ele está distribuindo graça sobre graça, Ele está dando galardão da sua própria graça, e aí os pecadores vão ficar olhando, sendo condenados justamente, mas vão ver a nossa glória, a glória de Cristo, que é graça sobre graça. Que graça, ouvimos essa graça. Agora, será que essa doutrina vai criar um espírito de relaxamento espiritual? Isso é de graça agora, que a vida é de graça, feito esses movimentos do passe livre, feito esses movimentos do almoço de graça, feito todas esse assistencialismo de gente que não entende assistencialismo e quer viver de assistencialismo social do Estado. Agora eu vou relaxar. Já vem tudo? Não. Não é assim. O Evangelho não estimula a preguiça espiritual. O Evangelho não estimula, o Evangelho da graça não estimula você viver uma vida de pecado, já que a salvação é só pela graça. Veja e preste atenção no texto. O texto diz: pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para quê? Para que andássemos nelas. Você está vendo esse detalhe aí? Para que andássemos nelas, nessas boas obras. Isso nos fala da nossa responsabilidade como novas criaturas em Jesus. Isso nos fala da santificação diária e piedade temerosa, ou seja, respeitosa a Deus. Este andar nessas boas obras é a manifestação dessa ressurreição que nós temos em Cristo, dessa salvação que nós recebemos em Cristo Jesus por pura graça. Esse andar em boas obras que Deus preparou para nós, esse viver a nova vida em Cristo Jesus, é o viver pela fé, é viver a vida santa, piedosa, grata a Deus, vida obediente que se satisfaz em obedecer a esse Deus gracioso e rico em misericórdia. É esse andar novo, essa vida nova. Imaginando o caminho da salvação como uma rua calçada. Aqui não tem muito não, mas tem asfaltada, então é melhor até asfaltada. Se nós imaginarmos a salvação como um caminho asfaltado, o asfalto da salvação chama-se boas obras. E eu sei que estou nessa salvação, tenho essa ressurreição, porque eu estou andando em boas obras. É assim que eu sei vivo, que eu sou vivo. Como é que você sabe que você está vivo? Embora que você se ache morto e cansado, embora que você se ache morto nessa vida sem sentido, mas como é que você sabe que você está vivo? Um dos sinais. Eu posso dizer, você vê até aqui na igreja, não vi nenhum defunto andando aí por aí. Você pegou um caminho e veio para cá, andando. Como é que eu sei que um crente de fato é um eleito de Deus e está vivo no Senhor? Ele anda em boas obras. Ele pratica essas obras, ele vive essas obras com alegria, com amor, com temor. Por isso que não existe essa. E ser eleito de Deus, sem viver uma vida piedosa, sem viver santidade de vida, sincera santidade de vida. Se alguém chegar para você e dizer assim: olha, eu sou um eleito de Deus, eu creio na predestinação, mas a vida dela, não manifesta obediência, piedade, sincero temor ao Senhor, pode dizer essa pessoa:
Eu acho que você é uma lei de Deus, o inferno. Enquanto você não se arrepende em sua vida, dos seus pecados, enquanto você continua amando o pecado e não lutando contra o pecado, se você diz que é eleito, se acha eleito para o inferno, mas não para a vida eterna. O Evangelho nos diz outra coisa. O Evangelho nos diz que fomos criados para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O Espírito Santo, ele dá uma fé viva aos crentes. E essa fé verdadeira não justifica nenhum tipo de pecado em nossas vidas amado. Pecado amado, porque pecado é um pecado. Mas você amar o pecado, qualquer que seja. Mas essa fé viva que o Espírito nos dá quando ele nos ressuscita em Cristo, ela é uma fé viva que produz frutos. Como diz o nosso catecismo, pergunta e resposta 62, 63 e 64. Vamos para a pergunta e resposta 64. O texto diz: mas essa doutrina não faz com que os homens se tornem negligentes e ímpios? A resposta é não. Por que não? Porque é impossível. Impossível. Você sabe o que eu falo dessa palavra? É impossível, não tem possibilidade. É contra a possibilidade. Impossível alguém ser relaxado, negligente espiritualmente por causa dessa doutrina. Por quê? Porque alguém está implantado, enxertado em Cristo por verdadeira fé, produz frutos de gratidão. Está vendo aí? Concluindo, notamos na palavra de Deus que toda a miséria e falta de glória do homem nos foi apresentado só nessa passagem, que nós vimos. Nós podemos notar que toda a rica misericórdia, o grande amor, a rica graça, a bondade de Deus nos é revelado só nessa passagem inteira. Nós podemos notar que a obra de Deus em nós nos leva a viver uma vida de piedade, de caminhar nas boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas. Então notem que nessa passagem tudo e somente tudo aponta para o Deus gracioso, misericordioso e amoroso. Tudo e somente tudo no Evangelho aponta somente para a obra e glória de Deus em Cristo Jesus. Tudo e somente tudo. Não resta nada para nós. É duro isso, né? Então, o homem que ama glória para si, o Evangelho é, de fato, um escândalo. É um motivo de tropeço. É um motivo muito fácil essa salvação. Não é. Para o homem que ama glória, esse Evangelho é heresia. Mas para aqueles que, pela graça de Deus, são iluminados a entender o texto, é glória. Glória só para Deus e o seu Cristo. E glória para mim, nele, só nele. Qual o valor prático dessa doutrina? Qual o valor? Nós devemos notar que a doutrina do capítulo 2, de 1 a 10, não nos é dada somente para a gente lutar contra essas heresias, arminianismo, pelagianismo e as outras religiões. Não é para isso, em primeiro lugar, não é. A doutrina da graça é para que nós lutemos contra orgulho. Orgulho meu, seu, do homem. O orgulho tem sido um problema, tinha sido um problema para a igreja lá em Éfeso. O orgulho tem sido um problema para a igreja
orgulho ele afeta a comunhão dentro da igreja, ameaça e até destrói, se for possível. Então o apóstolo ele acaba com o orgulho que possa querer subir em nosso coração, seja em relação a Deus, seja em relação de homem a homem dentro da igreja, pessoa a pessoa dentro da igreja. Ele acaba isso apresentando o Evangelho da graça. A doutrina da graça nos leva a mensagem. E irmãos, será que nós temos compreendido a riqueza da graça de Deus se eu vivo uma vida de orgulho? Será que eu posso ser orgulhoso, compreender de verdade a bondade e a misericórdia rica do Senhor para conosco? Será que, de fato, eu posso dizer que compreendo o Evangelho da graça de Deus nas pregações e na ceia do Senhor? Se na minha vida eu deixo o orgulho tomar conta, orgulho é algo estranho a miseráveis pecadores que foram salvos pela graça de Deus. É estranho, orgulho. Parece que pega. Se eu entendo a graça de Deus em Cristo, se eu creio no Evangelho da graça e vivo a graça desse Evangelho, eu andarei nas duas obras, incluindo na obra da humildade. Humildade diante de Deus, humildade diante dos outros, humildade em nossos relacionamentos. Essa vida de humildade, bondade e paz, graça, só glorificam a Deus. Só glorifica a riqueza da graça de Deus em Cristo. Sabe por quê? Porque o Evangelho é Deus. Pela graça de Deus somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não por obra,